Hoje é um olhar para nós sabermos em que ponto que vocês estão, né, do curso e trazer exatamente algumas explicações para dúvidas que vão surgindo. Então, a Alessandra, que está lá na Itália, está no frio da Itália, está trazendo uma pergunta para nós, que é o poder dessas afirmações que os orientais têm como mantras, as religiões têm como as orações, as afirmações positivas que é dentro da neurociência, como que elas atuam. Então, nós sabemos que tanto as orações, que tem o terço, né, o terço do católico, mas barrado oriental, o Japamala do hindu, que são aquelas 108 contas, vocês percebem que eles ficam com aquele objeto e passando conta por conta e falando algo ou pensando algo. Então, tem o terço que muitas vezes reza a Ave Maria, o Pai Nosso, mas daí tem já aquele terço que o Padre Marcelo trouxe de afirmar, por exemplo, alegria, 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 que é muito semelhante ao mantra, por exemplo, dos orientais, que eles falam Om, Om, Om. O que quer dizer Om? Deus. Não é o Deus de uma religião ou de outra, é o Deus maior, que é o de todas as religiões. Então, é uma palavra sânscrita que significa Deus. Ou Om Mani Padme Hum. Eles ficam Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, que quer dizer Deus e eu somos um, Deus e eu somos um, Deus e eu somos um, que tem muito a ver com o que Jesus falava, sois deuses, né? Então, essa essência, a gente se conectar com essa essência sagrada. Então, normalmente os mantras, as orações, esses objetos, por que o objeto na mão que vai passando conta por conta? Porque quando vocês viram na PNL que nós temos o visual, o auditivo e o sinestésico. Quando eu falo alegria, 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 ou on, é auditivo. E quando eu passo a mão no terço ou no diapamala, é sinestésico. Então eu fico com um objeto que me mantém a atenção, eu fico focada porque eu estou fazendo um movimento, então o meu corpo fica concentrado junto com um som. E ou a gente está de olhos fechados para eliminar o visual, porque senão a gente se distrai, ou a gente está num lugar contemplando ou uma imagem, ou a natureza, ou olhando para algum elemento que nos foque o visual para não distrair a mente. Então, quando nós fazemos essa combinação, isso fica muito poderoso internamente. É a hora que eu. E daí vem a frequência, isso é o mais importante. Quando eu repito on, por 5 minutos ou 10 minutos, ou o terço, que fica 10 minutos rezando o terço ou meia hora, ou uma música, um mantra, né, cantado, até uma oração cantada, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Você fica cantando isso vários minutos, você abre a frequência das tuas células. Isso é neurociência. E como que a gente fundamenta isso? Lembra que na escola, quando a gente estava estudando física, lá no ensino médio, eles falavam que se um violino toca perto de um cristal, numa determinada frequência, o que acontece com o cristal? Pum! Quebra. Se uma tropa de soldados marcham tac, 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 em cima de uma ponte muito longa e uma tropa muito grande, essa frequência do tac, tac, todos marchando juntos, pode romper o concreto da ponte. E então, por isso que os militares, quando marcham, quando estão em cima de uma ponte, eles quebram o passo, eles não fazem mais sincronizado, eles desregulam, a hora que sai da ponte eles voltam a marchar. Por quê? Uma frequência seguida, reta, tac, 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 tac,
Bach, ou uma música, ou alegria, 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 alegria. 5, 10 minutos, 20 minutos, abre toda a nossa memória celular. E aí, se a minha intenção é limpar, colocar saúde, amor, bem-estar, o que é negativo sai e entra isso que eu estou afirmando, essa intenção no lugar. Eu me reprogramo neurolinguisticamente. Então, eu faço uma reprogramação de memória celular. Agora, olha o perigo disso. Aí, as pessoas vão para uma rave com uma intenção daquelas que é pegar, às vezes, intenções que a pessoa nem tem conhecimento. Às vezes vão com uma raiva lá, com ciúmes, medos, e entram numa rave, e a rave tem a batida. Tunts, 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 tunts. Horas, horas. É a mesma batida. O que isso faz? Abre a memória celular da galera que está lá. E entra o quê? O que está no bolsão do local, que é contaminado. Nossa. Aí a pessoa sai de lá com medos, fobias, inseguranças. O dia seguinte é um caos. Às vezes elas levam a semana inteira, e principalmente ainda quando ingerem droga, que aí abre de vez. Porque o cigarro, a droga e a bebida alcoólica, uma colher de bebida alcoólica abre o teu campo. Total. Porque a gente tem um campo energético, isso é estudado pela física, já foi fotografado pela Kirlian, a máquina Kirlian, pelos alemães, por o Dr. Padre Landel de Moura, que foi lá em 40 e pouco aqui no Brasil. Só que daí não deram atenção, os alemães vieram e compraram a patente, levaram e patentearam como a máquina Kirlian, que fotografa esse campo vibratório energético, que é um campo eletromagnético, que é a nossa proteção, nós temos. A gente dá choque, né? A gente tem um campo eletromagnético, porque a gente tem mais de 75% de água. Esse campo que nós temos e que as pessoas que têm sensibilidade enxergam, que são os videntes, ou as pessoas sensíveis, eles enxergam essa luz, essa luminescência, que é nos santos aquele halo luminoso, que às vezes aparece eles com um contorno luminoso, que para eles era muito forte, então algumas pessoas enxergavam, muitos artistas enxergavam isso. E pessoas com paranormalidade, né? Elas enxergam esse halo luminoso. Esse halo luminoso, essa aura, é nossa proteção. Quando a gente anda na rua, olha, tem até a Rosiane que está aqui, que ela colocou, acho que é o arcanjo, né, como a imagem dela aqui, e que tem esse halo luminoso ao redor, tá vendo? Todos os santos, os mestres aparecem com esse halo luminoso, mas não é só eles que têm, todos nós temos. Então, é claro que eles, provavelmente pela devoção mais forte, essa ação mais reta, expande muito mais o halo luminoso. A pessoa que está estressada, o halo luminoso reduz, fica colado no corpo. Então, é o nosso campo de proteção. Agora, por isso que a gente não pega vírus, bactérias, fungos, porque está tudo aqui ao nosso redor, está tudo aqui. Mas nós temos um campo de revestimento de proteção. Só que quando a gente toma uma colher de álcool, uma bebida alcoólica, aquela tacinha, ou a gente fuma, ou se droga, pronto. Esse halo começa a ter buracos, vacúolos. E nesses vacúolos entram os vírus, bactérias, fungos, parasitas e influências negativas de outras pessoas. E aí a gente se contamina. Aí aquela pessoa que está bem, do nada fica mal. Ela fala, nossa, que será? Será que é um problema com a minha mãe, com meu pai, com os meus ancestrais?
Às vezes não, você só está se enfraquecendo e captando o pensamento do vizinho, o pensamento de alguém que está na tua frequência, ou uma pessoa que está precisando de ajuda e pensou em você e você capta. Então a gente fica muito suscetível. Se é uma pessoa que está em oração, que está em meditação, uma pessoa que está alinhada, ela capta e já transmuta isso e devolve, como a gente usa a frequência, né? De quem é isso, de quem é isso, de quem é isso, devolva aos remetentes como partículas de cura, perdão, amor e libertação. Repete isso, porque daí se tem alguém na tua frequência, não importa quem seja, do passado, do presente ou do futuro, diz que não existe tempo, né, na física, tá tudo aqui. Então não importa que dimensão que é, se é alguém que já partiu, ou se é um ancestral teu que já está numa outra dimensão, você sentiu, já mentaliza. Devolva aos remetentes como partículas de cura. Então, não estou devolvendo porcaria. Eu estou devolvendo como partículas de cura, perdão, amor e libertação. Ou faz um oponopono, ou fica fazendo o terço da alegria, 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 ou amor, amor. Para mim funciona muito a palavra amor. Então, às vezes eu estou dirigindo, eu sinto que eu sou tomada de alguma coisa e é muito curioso. Aqui em Curitiba tinha um lugar que eu andava quando eu ia para a faculdade, isso há muito tempo atrás, mas tinha um determinado lugar que quando eu passava, eu sentia uma coisa estranha. E eu passava por aquilo ali, ficava aquela marca pesada. E como eu tenho essa prática do yoga de observar, meditar, então eu percebia essa diferença no meu corpo. E aí eu comecei a perguntar, né? O que acontece? Aonde que eu sinto isso? E aí eu fui pesquisar. Naquele lugar tinha tido vários acidentes. Era uma esquina perigosa aqui em Curitiba, muitos acidentes e com algumas mortes naquele lugar. E o que acontece quando tem essa âncora? Vocês viram dentro da aula, quem ainda não chegou nesse módulo que eu falo das âncoras, existem as âncoras que nos seguram. O que é uma âncora? Ela nos segura um navio atacado num lugar? Então a âncora é aquela que segura a gente num determinado lugar. Então, se você passa num determinado ponto que teve mortes, sofrimentos, ali tem uma âncora negativa. E que quando você passa ali, se você não está bem centrado, você é envolvido, você é tomado por aquilo e você carrega aquilo contigo. E isso, gente, é a hora que você entra num supermercado, a hora que você entra num shopping center. Quantas pessoas que estão desesperadas, com medos dentro de um shopping center, que estão indo lá só para se distrair, e que se você é uma pessoa sensível, você passa e capta. E se você não limpa, você carrega isso para dentro da tua casa. Pode perceber crianças em shopping center, como elas ficam mal. Os bebês choram rapidamente, as crianças ficam agitadas, porque a criança capta imediatamente o que não está em harmonia. É que nem um gato na casa. Então, gente, nós precisamos ter essa percepção do sutil. O sutil existe, o sutil está comprovado cientificamente, e aí entram as técnicas de programação neurolinguística. Limpezas, Emotional Freedom Technique, que é o EFT. Então, às vezes eu estou caminhando na rua, eu sinto alguma coisa, eu começo, que estou me dando de doida. Eu falo, limpa isso, e vou caminhando. Não estou nem aí se alguém está olhando, se está querendo me internar, eu estou limpando em mim, né? Ou eu só bato aqui no timo, limpa isso, limpa essa frequência, limpa essa frequência. Aí eu dou os comandos do HQI, meu código alma, minha consciência escolhe, energias negativas que eu absorvi, eu decreto que acabaram, meu código espírito, minha consciência escolhe, energias negativas que eu recebi, eu decreto que acabaram. E daí depois entram as reprogramações. Meu código alma, eu sou fonte de centramento, serenidade, harmonia. Eu gosto muito de afirmar, estou em conexão direta com Deus. Meu código espírito, minha consciência escolhe conexão direta com Deus.
Proteção, proteção, amor, saúde, saúde inquebrantável. Gente, eu uso isso quase todos os dias. Hoje de manhã eu acordei 4:30 da manhã. Aí fui, fiz um pouquinho de yoga, pouquinha coisa para coluna, que eu tenho uma herniazinha ali que não me deixa esquecer de cuidar do meu corpo. Aí fiz minha respiração e as reprogramações, porque nesses últimos meses eu acordo de madrugada sentindo um bolsão de negatividade. O campo da cidade, o campo planetário tá assim, medo, 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 medo. Quem é sensível, capta. Se você não faz autoconhecimento, você pensa, eu tô com medo, eu tô com medo. Eu, Vânia, não tenho medo nenhum. Eu já me curei de todos os medos. Eu sou uma pessoa extremamente corajosa. Extremamente corajosa. Então, se eu sinto medo, não é meu. Então, aí entra você se autoconhecer, saber quem você é e decodificar o que entra aí que não é teu. E aí, a hora que eu percebo que eu estou invadida por um pensamento ofuscado, negativo, medo, eu falei, epa, de quem é isso? De quem é isso? Eu devolvo aos remetentes com partículas de cura e já vou fazer minha limpeza, dando os comandos para limpar, porque quando eu bato nos pontos, isso são pontos da acupuntura. Eu estou fazendo limpeza dos meus meridianos. Eu estou fazendo limpeza da minha memória celular, para não ficar no meu corpo. É uma coisa orgânica, isso é ciência. Eu tenho um médico aqui, acupunturista, aqui no Instituto, que ele fala todos esses pontos que é ativado são tristeza, medo, insegurança. Vocês tiveram aula com a Rose Claire explicando isso, está aí postado para vocês. Então a gente limpa. Aqui é da imunidade, aqui pega a pineal, a glândula timo. Então, esses toques são fundamentais, porque você está limpando das tuas glândulas, limpando da tua memória celular, fazendo um desbloqueio, e aí começa a afirmar. Saúde, força, coragem, determinação, mantra. Ou mantra é uma palavra hindu, mas você pode falar oração, oração, afirmação positiva, declaração. Hoje a neurociência fala em decretos, decretos, decretos. E no final eu gosto muito de fazer. Eu estava muito bem, eu estarei muito bem, eu estou muito bem. Eu inventei isso, que é uma linha de tempo rápida. O último módulo que vocês vão ver ali na PNL Pro é linha de tempo, reimprints. E que a gente faz, né? Vocês vão ver 2 linhas de tempo postadas ali com curas em uma semana. Em uma semana, as pessoas ficaram curadas de fobia, síndrome do pânico, e uma pessoa que estava infeliz na vida. Em uma semana, a vida dela fez isso aqui, zoom! Então, cuidado, dizem que nós estamos na 5ª dimensão. O que é a 5ª dimensão? Organiza a tua mente e lança para o universo que se materializa. Não tem mais um tempo demorado para vir para a matéria. As coisas já estão se materializando bem mais rápido. Coisa ruim e coisa boa. Porque a nossa mente, ela não tem o critério, ela faz o que você está programando. Então, se a gente fica lançando coisa negativa, vai vir coisas negativas. Se você lança coisas positivas, vai vir coisas positivas. Claro que tem coisas que a gente tem que limpar muito antes de materializar. Porque os nossos arquivos têm muito lixo. É como o computador. O computador está carregado de lixo, ele não funciona direito, não roda. Tem que fazer uma limpeza. Mas não desista, continue reprogramando, lançando coisas boas, afirmando e limpando, limpando. Uma hora o computador vai decolar. Tudo tem o seu tempo, você não pode desistir. Porque às vezes a pessoa faz um mês e fala, tá muito devagar, vou desistir. Daí começa a se lamentar de novo. Pronto. Ela tinha galgado 5 degraus, dela desce 15. A gente tem que ser persistente, persistente. Porque, olha, a gente passou décadas, às vezes centenas de anos dentro da história da humanidade, pensando errado. Agora a gente quer, em um ano, fazer tudo funcionar. Então, tenha o tempo para
limpeza, desprogramação e reprogramação. Os neurocientistas estão falando em atualização do programa. Nós estamos nos atualizando. Estamos atualizando o nosso HD mental, emocional, espiritual. Então, sois deuses, somos deuses. Nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. E isso é poderosíssimo. A gente só precisa saber usar da forma certa. Então, não sei se faz sentido para vocês isso que eu estou falando. Então, para que os mantras, as orações? Ela vai abrir tua memória celular e vai ajudar a reprogramar. Por isso que antes de fazer um terço, um mantra, ou cantar uma música sagrada, você deve colocar a intenção que você quer para você. Porque essa intenção é a que vai fazer entrar a hora que abrir tudo. Porque senão o velho volta. Entende? Abrir minha memória celular, não tive intenção nenhuma, fico no vácuo, pode entrar de novo o que está habituado em mim. Então é muito bom, antes de você fazer a tua oração, teu mantra, teu terço, falar, eu preciso de saúde, autoconfiança, mais fé, serenidade. O que eu preciso, né? Proatividade, disposição. Coloca o que você necessita e entra nas afirmações. A hora que você abriu, é aquilo que vai entrar. Muito importante. Por isso que muitas religiões têm o hábito de fazer esse tipo de atitude ou na natureza, porque a natureza é a expressão máxima de Deus, ou na frente de uma imagem que se identifica, Jesus, os budistas ficam na frente de Buda, ou São Francisco de Assis, Nossa Senhora. Aí vai da religião de cada um. Todas elas são boas, é a pessoa que faz, né, o seu caminho religioso. A gente gosta muito de falar em um caminho espiritual que está acima da religião. Então, a espiritualidade é de todos, a religião é de cada um, né? Então, isso é muito importante você perceber, olhar e saber que existe, sim, âncora. A âncora, então, vai ser a palavra, ou o objeto, ou a imagem. E a âncora também é aquilo que você vai ficar repetindo, a afirmação, com a tua intenção alinhada. Isso é poderoso, sim, muito poderoso. Abre frequência celular e nós nos reprogramamos. Por isso que isso é um hábito milenar, não é? Você olha, desde o início da história da humanidade, existe o hábito de repetir palavras ou frases sagradas que são importantes para o nosso equilíbrio. Alguma pergunta, alguma questão sobre isso em especial? Eu tenho, Vânia, outra coisa. Uhum. Oi. Pode falar. Travou, Alessandra? Oi, Alessandra. Deu uma Oi. travada agora, liberou. Pode falar. Sobre limpeza do subconsciente e os efeitos colaterais. O que tem? Você tem medo de limpar e ter algum problema do inconsciente? É isso? Por isso que a gente, talvez seja essa questão, está travando um pouquinho a internet dela. É por isso que nós procuramos focar em valores importantes, essenciais. E então, a gente pode até fazer uma vivência daqui a pouco juntos, para a gente fazer uma limpeza todo mundo junto do jeito que eu faço comigo, tá? A gente pode fazer uma prática coletiva. Me lembrem disso antes de terminar e a gente faz uma prática, tá? Porque não precisa ter medo.
né? A gente tendo a intenção de harmonização e de alinhamento interno, não precisa ter medo, né? Oi, Tô oi, ouvindo, Alessandra. falar? Sim. Posso? Não, eu quero compartilhar, né, sobre o que eu já vivenciei com a prática da meditação do yoga, né? São liberações de sentimentos, de raiva, vem e sempre em torno assim, sempre vem sentimentos, né, muito negativos muitas vezes. Só Aham. que não, para mim, ao menos, aonde, né, eu fiz o curso, eles não ensinam, não deixam claro, né, que isso pode acontecer e como você deve lidar, né? Isso. Até eu tinha te conheci você através, né, dos vídeos e numa desses processos, né, que eu sentia negativismo pela liberação da meditação, não sabia o que fazer, eu consegui liberar através do EFT, né? E um dos vídeos do YouTube que eu encontrei. E só que o mecanismo disso também, o que seria? Seria a liberação das emoções que a gente guarda, que ficam ali armazenados, que a gente engole. Seria Uhum. isso? Isso. Por que que alguns lugares, quando a gente vai fazer curso, tem técnicas que trazem à tona, vem essa energia que está ali, ou raiva, o que que vai vir? Aquilo que precisa vir e que está dentro de você, né? Porque às vezes a gente tem medo, porque nós não fomos educados a viver as nossas emoções. A escola não ensina o trabalho da inteligência emocional. Então tudo tem que enfiar debaixo do tapete. Não é proibido sentir raiva, é proibido sentir medo, é proibido chorar. Então a gente acha que tudo isso é negativo, mas faz parte do ser humano. O problema é sentir e ficar remoendo. Então, tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva, tô com raiva, quero matar fulano. Isso é nocivo. Mas sentir raiva, todo mundo sente. Vai dirigir num trânsito engarrafado, uma pessoa te fecha. Se não dá uma raiva, claro que dá. Dá um calor interno. Mas quando a gente aprende inteligência emocional, nós sabemos que a gente tem que acolher isso e aprender com isso e transmutar isso. E tá tudo certo. O pintor pinta, né? Então, muitas pinturas maravilhosas eram estados depressivos, estados de raiva do artista. E estão fazendo sucesso numa tela, né? Eu tenho meu cunhado que é artista plástico, as dores da alma dele está tudo registrado em quadros maravilhosos, que está dentro de uma faculdade há 3 anos sendo observadas. Então é muito curioso. O que, que eu faço com a minha emoção? Remoer não vai adiantar, mas eu posso sentir raiva, fazer um processo de limpeza e aí fazer depois uma reprogramação ou correr. Então a raiva vem pedindo para eu correr, ou para eu dançar, para eu me mobilizar, ou eu respirar forte. Pronto, meu corpo limpou. Eu dei canalização para aquilo. O planeta Terra tem todas essas emoções. Tem raio, tem trovão, tem chuva. Isso é gritar, isso é chorar, isso é limpar. Então, e quando tá sereno, como hoje aqui, um céu lindo, azul pra caramba, delicioso, com sol. Então, o planeta Terra tem as emoções também. Tanto que tem mestres milenares que falam que os cataclismas de um determinado lugar estão diretamente ligados ao estado mental das pessoas que habitam este lugar. Olha só que interessante. Até há um tempo atrás, nós não tínhamos nada de cataclismas no Brasil e começamos a ter. E o que, que a população tem sentido? Medo, insegurança, muito conflito. Então, quando a mente humana em bolsão começa a se desequilibrar, a natureza começa a se manifestar, porque somos uma coisa toda interconectada. Então, quando eu vou em algum lugar, algum curso, e que tem técnicas
catárticas, né? De colocar para fora respirações fortes, eu me preparo, porque eu sei o que aquilo vai fazer em mim. Talvez o professor está falando, vamos fazer um trabalho catártico, vamos fazer uma respiração forte. E ele não avisa que a gente tem que antes se programar o que eu quero a hora que sai, o que eu quero que entre, o que eu vou acessar. Às vezes eu não estou acessando, Alessandra, a minha raiva. Se eu estou num grupo, eu posso estar acessando a raiva do vizinho, a raiva do colega que está do meu lado. E nós, nas formações, quando a gente faz os nossos retiros, às vezes a gente tem técnicas assim, onde as pessoas ficam em lugares e tem as respirações, tem os movimentos, e que vem, e é muito curioso, as pessoas estão de olhos vendados, e eu e uma equipe ficamos cuidando com exercícios respiratórios, e é curioso, porque às vezes as pessoas não se conhecem, uma está fazendo esse movimento, de repente a que está do lado começa a fazer, e estão de olhos vendados. Que campo é esse? Que as pessoas se conectam, que a gente chama de rapport, as pessoas estão interligadas empaticamente, seja pelo negativo ou pelo positivo. Tanto que a gente fala assim, o cachorro é parecido com o dono. Você vai andar no parque, você olha, eles se parecem. Porque a gente entra num campo energético de similaridade, de atração. Então, cuida. Quando você está fazendo um exercício de desbloqueio, respiração, para limpeza, antes programa o que você quer, que entre a hora que você liberar. E se veio vontade de dar um grito, grita. Qual o problema? Eu trabalho com os lares sociais, os orfanatos, que tem criança e adolescente. Nossa, que dó, que dó. Até eu chegar lá, quando uma criança, a criança até mais é liberada, né? Mas o adolescente ficava muito tempo dentro da casa, tomando remédio, às vezes ele fala assim, ah! Eles corriam em cima do menino, faziam contenção e levavam para o psiquiatra, interna, ele surtou. Um grito não é surto, gente. Um grito é extravasar uma energia que está parada. Tanto que existe grito-terapia. A gente precisa fazer grito-terapia. Quando nós vamos para a nossa chácara, a gente grita muito, os meus alunos sabem. Aí eu levo as pessoas dentro da piscina, do rio, para elas entrarem e já gritar. Vão para o meio do mato, sopro rá, rá! Dentro do carro, quantas pessoas curaram enxaqueca? Que vinham para a aula aqui, para um atendimento, eu falava, entra no carro se você tem vergonha, fecha o vidro, vai dirigindo e grita bem alto, que nem um doido, grita. E as pessoas falavam, minha dor de cabeça foi embora, eu curei minha enxaqueca. Porque estavam sobrecarregados que nem uma panela de pressão. Sabe a panela de pressão que não tem a válvula de escape? A panela de pressão pode explodir. Se você está perto de uma panela de pressão, cara, ela vai te matar. Um feijão pode furar a tua testa. Então, a panela de pressão tem a válvula de escape ali. Nós temos que ter válvulas de escape. Que pode ser chorar. Ah, eu tenho dificuldade de chorar. Põe um filme bem sentimental e chora. Tem dificuldade de gritar. Entra no carro e grita. Vai dirigindo pela estrada e grita. Você vai ver que depois de uma gritoterapia você começa a dar gargalhada, você começa a rir, porque o teu corpo desbloqueia. Quem tem criança em casa, faz com as crianças. Brinca de gritar, brinca de se rola no chão. Precisa mexer com o corpo, precisa mexer com as emoções, deixá-las extravasarem, porque senão as pessoas acham que foram feitas para ficar assim. Robozinhos. Sim, não. Claro que vai ficar doente. Ninguém é robô. Nós somos um ser vivo cheio de hormônios, pelo amor de Deus. A gente tem que respeitar isso. Tá no computador, para tudo de vez em quando, vai olhar para o céu, mesmo que esteja carregado de nuvem, olha para o infinito. A gente precisa dar pausas para o nosso cérebro.
Gente, nós estamos aqui, ó, nesse retângulo minúsculo, ridículo, escuro, preto. Cuidado, isso está destruindo a neurologia. Tem que dar pausas de uma em uma hora e olhar para o infinito do céu, olhar, alongar o nervo óptico, olhar longe. E as crianças estão copiando os adultos. As crianças estão aqui. Então a gente precisa se cuidar. Se cuidar. De primeiro nós, né? Põe a máscara em si mesmo, para depois pôr no vizinho, como diz a aeromoça dentro do avião. Cuida de você para cuidar do outro também. Então, é bem importante. E porque é mais forte ainda é a gente não perceber o que, que a gente pensa. Nós estamos pensando sem parar. A mente, ela pensa. Como diz, é um macaco doido picado por um escorpião bêbado, né? Então, a nossa mente tá pulando de galho em galho. A gente não tem consciência nem um terço do que a gente pensa durante o dia. Então, se você introduzir frases afirmativas ou orações que você fica repetindo, como um mantra, uma música, pega músicas que tenham letras boas, seleciona letras boas e fica ouvindo ou cantarolando. Pronto, você já está fazendo pelo menos uma parte dentro de você de não cultivar coisas velhas ou negativas. Colocar hábitos novos internamente, porque é natural a gente ficar remoendo aquilo que é velho internamente. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Renato, como que tá aí? Tudo bem? Quer falar? Trazer tua opinião? Libera teu microfone. Isso. Bom dia! Bom dia. Consegui participar hoje diante da correria dos horários. Tem muito sentido, sim, de fato. Enquanto você partilhava, me veio uma cena de ontem de um atendimento em que a pessoa trazia experiências da intimidade, né, com o transcendente, e daí a vida dela, num determinado momento, era linda, tal. De repente, ela se afastou e agora ela estava vendo defeito em tudo e em todos. E ela mesma chegava na conclusão: nossa, porque quando eu era mais próxima assim de Deus, aquilo ali não me afetava. Eu via, mas não me contaminava. Hoje eu tô chata com tudo e com todos por causa disso, porque ela tá fraca, ela tá sem a máscara e daí acaba enxergando tantas coisas aí, né? Uhum. Eu tô em dia, acho que com os conteúdos, mas eu gostei por demais das âncoras. Uhum. Tá aqui no caderninho aqui, Uhum. aquela videoaula das âncoras, para mim foi muito top. Assim. Que bom, Parabéns. que bom. Renato, você é padre, né? Oh, Que legal, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo uma pessoa que vai levar isso para multidão, né? Porque faz a diferença. A gente já teve pastor, padre, condutores de várias religiões aqui fazendo curso. Aí eles falam: nossa, o jeito de conduzir as pessoas com essa sabedoria da PNL muda, né? A gente fica. eu sou muito dado a isso, né? Eu sou muito aberto. Eu já fiz o counseling, pessoal aí de Curitiba, inclusive, o Agostinho, o Adalto, Uhum. o pessoal do Instituto IATES aí. E agora fazendo a PNL com você e com o grupo, que está sendo maravilhoso mesmo. Essa Que... maneira de enxergar o outro, né? Uhum. Acolhida, a empatia, Sim. sem julgamentos, isso
é fundamental, né? Com certeza. Nós tivemos aqui, há uns 4 anos, um pastor evangélico. E ele fez o curso presencial e ele falou uma coisa muito interessante, porque a gente não sabia que ele era pastor. E ele passou o ano todo fazendo o curso e ele só falou no final. E no final ele falou assim: olha, eu sou pastor e tenho um depoimento. Ele falou: eu aprendi na PNL a realmente vivenciar a frase de Jesus: vestir as sandálias do próximo sem julgar. Ele falou: aqui que eu entendi de verdade o que era isso. Ele falou: fez uma grande diferença, porque a gente faz as vivências, as técnicas, né? E a gente vai se colocando no lugar do outro, descobrindo que o outro tem uma intenção positiva. Por mais esquisito que seja o comportamento dele, por mais estranho que seja, mas ele quer algo de bom para ele. E ele só aprendeu daquela forma. Então, a pessoa não erra porque ela quer. Ela erra porque ela não tem instrumentos dentro dela para fazer diferente. E daí, quando ela aprende outras formas, ela muda. Então, a gente só oferece novos mapas de mundo para ela observar. Então, é muito bom. Âncora, a gente pode usar a âncora também como um processo de modelagem, ensinar as pessoas a modelarem. Recentemente, eu estava com uma mãe, com uma criança, e ela com muita dificuldade com a criança dela, e na educação, e quando ela me traz, eu percebi que ela estava com um pensamento limitado a respeito de como educar aquela criança. Eu pedi para ela observar outras mães, observar como outros funcionavam. E aí ela foi modelando, e aquilo foi abrindo a cabeça dela. E aí ela foi mudando o jeito de agir. Porque muita gente fala assim: ah, mas eu vou ficar olhando para o outro, isso é inveja. Não. Inveja é quando eu olho para o outro e tenho um sentimento ruim. Mas quando eu olho para o outro com o desejo de aprender com o outro, isso é admiração. Isso é modelagem. A gente não precisa reinventar a roda, né? Então é muito bacana tudo isso. Eu fico bem feliz. Nós estudamos muito, só que a gente fica muito aqui, ó, no racional. Uhum. Esses exercícios aí são de fundamental importância para a gente esvaziar um pouco a mente e estar mais aberto Exato. a outras áreas, né? Eu vou sugerir uma coisa bem importante para vocês, porque nós temos mais um mês de aula. Em dezembro a gente encerra, porque os conteúdos praticamente todos eu já postei, agora vão ser complementares. Eu vou colocando coisas para acrescentar dentro de cada tema, para elucidar. Como eu falei para vocês, tem esses 2 últimos vídeos que eu postei, os 3 últimos. A cura de fobia e a linha de tempo são quase que milagrosas, né? Aquele menino de lar social, em 10 minutos, perdeu o pânico de água. Ele não entrava de jeito nenhum no rio, nem na piscina nunca. E eu saí do rio, que a gente estava com o rio aqui, e ele ficava do lado de fora vendo todo mundo. Aí eu falei para ele: vem cá, Vitor, vamos fazer um exercício? Ele não sabia nada, nada. Eu falei: vamos fazer um exercício de pé. Eu usei a técnica que está ali postada, que é da mão, com o movimento do dedo e os comandos. 10 minutos em pé. A hora que eu falei para ele: Vitor, olha para o rio agora. Eu falei: o que você sente? Ele falou: nada. O que você tem vontade de fazer? Entrar. Eu falei: então entra. Ele entrou no rio. Ele entrou no rio, ficou o dia inteiro no rio e na piscina, nadando e boiando, se largando, com a água aqui. Tanto que ele saiu da piscina e veio dar o depoimento que eu postei para vocês ali no grupo. É maravilhoso. Ele me pegava no colo, ele me jogava para o ar, assim, ele falava assim: eu tô curado, tô curado. Então, é muito, muito fantástico. Todas as pessoas vão se curar rapidamente como ele? Talvez sim, talvez não. Às vezes em uma sessão. A outra linha de tempo que eu fiz com a Ana Paula, que também está ali, eu fui esse ano ali para Pernambuco e me trouxeram a Ana Paula, uma professora
com síndrome do pânico e fobia, ela não saía de casa mais. Uma pessoa que mora em Recife, Beira-Mar, bem sucedido, marido, filhos, professora, e a pandemia causou uma síndrome do pânico nela e ela tinha sido despedida da escola. Ela tinha um cargo muito importante. E aí que ela entrou e se afundou de vez dentro de casa, estava engordando, comendo. Ela tomava 4 a 5 remédios por dia para depressão, para ansiedade, um monte de coisa. Me trouxeram ela e eu fiz a linha de tempo, vocês vão ver no vídeo. Eu estou de maiô, com uma canga na cintura, e ela também está com uma bata, a gente está beira-mar, e eu faço uma linha de tempo com ela ali. E a gente filma amadoramente, tinha uma amiga minha que me levou ela, filmou amadoramente, dentro da linha de tempo, a gente traça o objetivo dela, que ela nunca tinha falado para ninguém, que era dar aula para professores em faculdade. O sonho dela não era estar na escola, era ser professora. Ela é uma psicopedagoga maravilhosa, mas estava totalmente aniquilada. E a síndrome do pânico, a gente na linha de tempo investigou e foi aonde parecia que era a origem. A gente não precisa ter certeza de onde é a origem, não precisa. E aí ela foi lá, a gente fez a limpeza, a desprogramação, e lá mesmo eu usei a cura de fobia, dentro da linha de tempo, porque a gente, quando sabe a técnica, a gente pode juntar técnicas, mas primeiro vocês devem aprender as técnicas puras. Depois que vocês aprendem as técnicas puras, fazendo com alguém e alguém conduzindo em vocês, aí vocês podem misturar. Aí simplesmente a gente volta, faz a limpeza, ela se emociona e a gente deixa a pessoa se emocionar, deixa sair. Aí ela soa o nariz, porque assoar o nariz é limpar, também não pode ficar fungando para dentro, tem que soltar. Ela respirou e terminou a linha. Beleza, parece uma coisa de nada. Simplesmente 2 dias depois, ela não estava mais usando o remédio, ela passou de 5 para 2. No terceiro dia, de 2 para 1, reduziu um pouquinho. Ela está com um remédio insignificante, que eu nem sei. Ela me mandou um vídeo que eu postei agora no YouTube. Parece que ela já parou com os remédios todos. Isso, gente, tem 2 meses só. E na mesma semana, ela começou a caminhar na praia. Ela está caminhando todos os dias sozinha na praia. Está com agenda lotada de alunos individuais presenciais que estão levando crianças para ela atender em casa. E ela daí aprendeu comigo a desensalar, porque eu sou da ideia do desensalar. Eu falei, você tem um quintal, que é a praia. Leva a criança para aprender na areia. Então, ela me mandou fotos dela escrevendo na areia com as crianças. Quem não assistiu o filme Todos Somos Especiais, que é um filme indiano, de uma criança que tinha dislexia, por favor, assista, é uma história verdadeira, está no YouTube, ou no Netflix também, eu posso mandar para vocês o link. Aprendendo a ensinar usando os sentidos, o visual, o auditivo e o sinestésico. Ela está arrasando, e na mesma semana, ela foi convidada por uma universidade para dar aula para os professores. O objetivo dela se materializou em 1 semana. Gente, isso foi incrível. Tanto que ela não para de me mandar áudio, vídeo, porque ela falou assim, o que foi isso? O que foi isso? Um milagre, um milagre. Eu falei, não, a gente usou técnica certa na hora certa. Ela estava realmente precisando muito, ela se permitiu. Porque o processo do milagre tem que ter 2 mãos, né? Eu com vontade de ajudar e a pessoa aberta para receber ajuda, né? Então, a gente tem que entrar nessa frequência de sintonia. E a técnica, ela é muito lógica. Ela vai desbloquear problemas do nosso cérebro, fazer limpezas. Aí dei tarefa para ela. Eu gosto de dar tarefa para os meus clientes. Para ela ficar fazendo FT todos os dias, os comandos. E ela é assídua. Funcionou, gente. Então, a técnica está ali.
Como é que vocês vão fazer isso? Como que eu aprendo o exercício de PNL? Então, os alunos, que são meus alunos aqui no Instituto, presenciais, eles sabem que nós temos uma dinâmica. Eles me veem demonstrando a técnica, como vocês. Vocês viram ali nos vídeos que eu postei, eu demonstrando a técnica. Isso é um aprendizado visual. Aí, você vai conduzir alguém. Então, tem a apostila com o passo a passo. Então, você vai pegar a colinha, que é a receita, vai chamar um voluntário e vai conduzir a receita. Você vai falar, olha, eu preciso de um voluntário. Você pode ser voluntário, que eu estou fazendo um curso? Aí a pessoa sabe que você vai ler a receita. Então, ela vem. E mesmo você lendo a receita, já dá um resultado bacana, muito bom. Então, você vai conduzir. Isso é um aprendizado auditivo. E aí, você vai precisar que alguém conduza você na técnica. Alguém que vai ler a receita e você vai ser cliente. Aí você está fazendo um aprendizado sinestésico. Aí está pronto o aprendizado. Na programação neurolinguística, nós temos essa metodologia no mundo inteiro. É padrão. Quando você faz um curso desse, você vê o professor conduzindo, você vai conduzir o seu colega e o seu colega vai conduzir você. Aí você aprende 3 vezes: visual, auditivo e sinestésico. Aí está pronto, aí está decorado, aí é só você ter, eu gosto de ter ficha, a fichinha do lado com o passo a passo, para você de vez em quando olhar, para relembrar os itens, até você introjetar. Eu levei muitos anos para introjetar todas as técnicas, de tanto fazer em consultório. Tudo isso é só prática, prática, prática. Quando você conduz a pessoa umas 3 vezes a mesma técnica, você já tem a sabedoria de como é o início, o meio e o fim da técnica. Qual é o objetivo de cada técnica? Qual é o objetivo da linha de tempo? Daí eu já sei. Aí eu começo a misturar técnica. Porque daí eu não me perco. Porque a pessoa que não sabe ainda o começo, meio e fim, e ela vai tentar por outra técnica no meio, ela vai se perder no meio. Porque o cliente nos enrola. O cliente tem uma sabedoria para enrolar o terapeuta que nossa, porque ele fala muito. Aí o cliente está bagunçado. Por isso que ele procurou a gente. Se o terapeuta, o consultor em PNL, não está centrado e não sabe qual é o começo, o meio e o fim, qual é o seu objetivo na sessão, ele é envolvido pelo cliente e sai os dois bagunçados da sessão. E 1 hora não é o suficiente, deve precisar de 3 horas. Todo início, quando eu comecei a dar consultoria em PNL, às vezes eu ficava 2 horas com o cliente. Porque eu queria fazer um monte de coisa. E o cliente me enrolava. E aí era um sufoco, nada dava certo. E aí eu terminava a sessão ainda com aquela sensação de que não tinha feito tudo que tinha que fazer. Nossa Senhora, às vezes eu chamava o cliente de novo e não cobrava para ele complementar a sessão. Mas isso é o começo. Depois a gente vai pegando o jeito. Então, eu me alinho para atender. Daqui a pouco eu vou ter cliente chegando aqui no Instituto. Então, eu tenho que me alinhar. O que eu quero? Primeiro, eu quero que a pessoa que venha, em 1 hora, ela saia melhor do que ela chegou. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Essa é a minha intenção. Que essa sessão deixe ela melhor. Eu nunca deixo uma pessoa sair do meu consultório pior. Essa história, levantou uma emoção, acabou o tempo, vai embora, que eu te vejo semana que vem? Não. Porque se a pessoa sai mal da tua frente, pode ser que ela não volte nunca mais. Ou porque ela desiste de você, ou porque ela pode se suicidar. Entende? Então, a gente tem um compromisso, pelo menos na sessão, ela vai sair bem. Então, se você não concluiu todo o trabalho,
Você vai pegar 5 minutos antes dela sair, faz um acordo com o inconsciente. Nós chegamos até aqui, temos consciência do que alcançamos. Vamos anotar isso, para na próxima sessão a gente continuar daqui. E vamos pedir para o teu subconsciente ficar trabalhando para buscar recursos para você ficar bem nessa semana. E agora a gente vai, então, fazer um FT. Daí você convida a pessoa para fazer um FT de limpeza e uma reprogramação final para ela sair afirmando algo bom. E aí você monitora ela mandando algumas receitinhas. Eu tenho as gravações das minhas mensagens, né? Vocês estão acompanhando, né? Eu estou gravando todas elas, postando, são 67. Hoje eu postei a número 40 já, porque são coisas que eu mando para o cliente, para ele ouvir. Às vezes eu aleatoriamente tiro a 15, mando para a pessoa. Às vezes ela tem em casa o jogo, daí eu peço para ela tirar uma por dia e fazer uma meditação. Fala, Renata. Eu tenho usado as mensagens nos atendimentos. Eu ouço a história, a pessoa conta tal, tal, tal. Depois eu faço a pergunta: posso fazer um exercício com você? E ela diz sim. Daí eu digo: feche seus olhos um pouquinho, tal. Me diga um número de 0 a 38. E a pessoa diz. E a partir do número que ela diz, eu coloco a sua mensagem. Menina de Deus, tem sido muito legal, porque tudo aquilo que a mensagem acaba dizendo, a pessoa acolhe que foi para ela. E, de fato, é muito de Deus, porque muita coisa a pessoa trouxe na fala, a dor dela, e a mensagem vem como cura assertivamente. Assim, tá sendo muito legal. Meu Deus, eu estou emocionada de ouvir isso, É Renata. verdade. Eu Nossa, queria partilhar isso. gratidão, porque eu estou alcançando o meu objetivo com isso. Meu Deus, que coisa linda. Estou Muito lindo sinceramente mesmo. emocionada. Que bárbaro, gente. Porque a pessoa pode ter as cartas e na sessão tirar. Eu peço para a pessoa tirar. Que é Certo. incrível. Como você falou, é de Deus mesmo. É. E Eu outra coisa é agora você está fazendo com os áudios, né? Ali, daí põe a mensagem. Nossa, que legal, que legal. O pessoal das constelações estão usando direto. Tem um pessoal das constelações que está vindo comprar de caixa as mensagens. É impressionante, porque eles estão fazendo os grupos e as pessoas estão levando para casa para tirar. Eu estou muito contente, muito satisfeita com esse resultado, bem, bem feliz. E, como você falou, parece coisa de Deus, e é de Deus mesmo, porque é o campo. Rupert Sheldrake, que é um neurocientista muito famoso, ele fala desse campo que estamos inseridos. A nossa mente inconsciente, ela capta as coisas. Então, quando você fala, você está ali conversando, e você fala para a pessoa, de 1 a 40, fala um número, 2. E aí você põe a mensagem 2, a mente dela, subconsciente, já sabia o que tinha na mensagem 2. Porque a nossa mente, ela é cósmica. Tudo que vocês estão pensando, a minha mente subconsciente já está conectada. A mente do Renato está conectada com a do Eloar, da Rosiane, da Carol, da Alessandra, da Larissa, está todo mundo conectado aqui. Só que a gente está na nossa mente aqui do dia a dia, no nosso estado de vigília, que é as ondas beta, que é esses poucos ciclos por segundo que a gente fica raciocinando. Mas se nós fizéssemos uma meditação profunda, se nós entrássemos em estado de alfa agora, talvez a gente captaria o pensamento um do outro, que é o que chamam de telepatia. Então, quando a gente pede para uma pessoa falar, é um número, ela já sabe o que tem ali. E a mente subconsciente dela já está escolhendo o que ela precisa. Isso não é magia, isso é pura neurociência. E que bom que a neurociência hoje comprova isso.
Então, usar desses mecanismos é maravilhoso. Assim como você pode, por exemplo, falar, você pode estar com um livro importante, né, construtivo, e você fala para a pessoa, diga uma página. A pessoa diz, você abre, e ali você pode ler uma frase, e aquela frase ter o significado. Como diz, Deus fala conosco por infinitas possibilidades, o tempo inteiro. É nós que estamos desconectados dele, porque ele está conectado com a gente, né? Então, é a gente abrir esse campo mesmo, estar bem presente nisso. Muito, muito grata pelo teu depoimento, Renata. Vou até pedir para você mandar depois um vídeo de depoimento disso, para eu postar no YouTube, se você puder. Eu vou ficar bem satisfeita, para inspirar outras pessoas a usar esses mecanismos, porque eu estou gravando gratuitamente. Eu estou postando, vocês podem até divulgar o canal do Telegram, que eu tenho um canal gratuito no Telegram, que é para as pessoas ouvirem as mensagens gratuitamente todo dia, todo dia. Então, se quiserem, aí lá elas vão acessar só as mensagens, né? Eu posso mandar aqui o canal, qual é o canal do Telegram. Alguém vai falar alguma coisa, vai perguntar mais alguma coisa sobre isso, que daí a gente pode estar fazendo essa vivência juntos do processo de limpeza e reprogramação. Ou alguém tem alguma pergunta de alguma técnica até aqui? Ô, Vânia, só comentando uma coisa contigo, né? Eu morei no México e passei, né, por alguns terremotos lá, que é bem complicado. E toda vez que tinha um terremoto, eu achava legal o que o pessoal lá falava. Eles falavam assim, La Madre Terra está te mandando uma mensagem. O que você tem que mudar em você? Porque eles acreditavam muito que todo terremoto era uma chamada a mudar algo dentro de si que não estava legal. Eu achava tão legal isso, só que eu não achava legal o terremoto, não. Mas depois eu achava interessante. Maravilhoso, Carol. É bem isso. Paramahansa Yogananda dizia que os cataclismas são um reflexo da mente do coletivo do local. Então, a gente precisa criar um bolsão de positividade. É a mesma coisa quando nós temos o hábito de sempre falar que todos os políticos são corruptos. Quando a gente compartilha isso e a gente fala que isso é verdade, qualquer pessoa que assume o poder político é envolvido por esse bolsão. E é muito difícil a pessoa conseguir sair desse bolsão. Então, a gente precisa perceber que nós temos influência no meio. As nossas partículas de pensamento estão contaminando o meio o tempo inteiro. A família, em primeiro lugar, a família, né? Em segundo lugar, o teu bairro. E assim... Oi, Paulo. Qual que é a notícia boa? Confirmei, ó. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Alguma parte do curso que até agora vocês foram vendo? Então, qual vai ser a tarefa de vocês? A tarefa agora é vocês aplicarem as técnicas. É esse mês de práticas, porque a gente em um mês vai estar encerrando. Aí quero que vocês me ajudem a divulgar depois, porque eu vou começar a divulgar a abertura da PNL Pro para janeiro, para que outras pessoas façam esse curso. E um presente para vocês. Vocês vão poder repetir, porque a gente vai daí fechar esse grupo quando fecha a PNL Pro. Por isso, salvem todos os vídeos que vocês puderem, salvem os links, porque esse grupo daí ele vai se fechar, os acessos vão parar, mas eu vou abrir um outro grupo com as pessoas novas que vão ingressar. E quem de vocês quiser participar de novo, vocês são convidados a participar gratuitamente, tá? Refazer o curso de novo, com outro grupo que vem. E isso é um presente para esse momento que a gente está vivendo. Não é normalmente assim, mas com o grupo de vocês a gente vai dar esse espaço para vocês fazerem parte.
Assim vão rever, vão ver outros pontos de vista, vão poder acompanhar desde o zero de novo, como o pessoal que faz os cursos aqui comigo. Eles às vezes vêm fazer 2, 3 vezes o mesmo curso, eles falam, nossa, onde que eu estava, que eu não lembro dessa matéria? Né? Porque a gente está sempre num momento novo, então a gente revê o conteúdo por um olhar, um mapa de mundo novo, e é bem bom. Eu, como aluna, fiz 3 vezes todas as bases da PNL como aluna, porque eu precisava reafirmar, né? Era muito conteúdo, muita novidade para mim. Então, oi Larissa, tá lá trabalhando? Tudo bom, Larissa? Que bom te ver. Então, pessoal, qual é a tarefa de vocês? Eu preciso que vocês agora pratiquem, ou vocês vão pegar voluntários, elejam amigos ou familiares. Eu lembro que minha irmã essa semana falou, Vânia, você lembra que lá em 89, eu comecei em 89 PNL, gente. Ela falou, você voltava do curso e você me pegava e a gente fazia na rua, no meio-fio, em qualquer lugar eu fazia as técnicas com ela. Eu não lembrava mais disso. Então, vocês vão eleger voluntários para praticarem todos os exercícios desde o início até agora. Principalmente, cura de fobia. Ah, mas o meu voluntário não tem fobia nenhuma. Mas ele pode ter algum medo. Então, você vai aplicar para medo, tá? Lembrando, gente, que o medo é importante. A pessoa que não tem medo, ela comete loucuras. Ela ousa demais. Aí é um suicídio. O medo tem uma intenção positiva, que é nos preservar, nos proteger. Então, quando você vai eliminar medos das pessoas, primeiro tem que saber o que ele está querendo de bom, qual a intenção positiva dele, tem que salvar isso e fazer uma negociação só com os excessos de medo. A pessoa que não entra num avião, que não pode fazer uma viagem, que não vai numa chácara porque tem medo de abelha ou de cobra. Esses excessos que impedem a pessoa de viver uma vida normal. Mas medos tradicionais, por exemplo, eu dou aula e palestras e cursos para 1.000, 3.000, 5.000 pessoas. Mas toda vez que eu subo num palco, num congresso, me dá frio na barriga. E tem mais de 30 anos que eu subo num palco. Eu sou super autoconfiante. Dá muito certo. Mas eu sinto frio na barriga. Porque é a novidade. Tudo que é novo causa um frio na barriga, dá um medo. Faz parte. O medo faz parte da vida. Porque ele está mostrando que você está vivo, que é um momento novo, que aquelas pessoas não são as mesmas do passado. E o medo faz o quê? Faz você ficar alerta, não é? Então a gente fica no estado de prontidão, e isso é importante. Vai atravessar uma rua em São Paulo. Se você não tiver com estado de prontidão, você é atropelado no o primeiro carro que passa correndo em cima de você. Então, sobe em altura, se não te dá um frio na barriga, você se joga achando que é o Batman, né? Então, precisa considerar que é natural ter frio na barriga, taquicardia. O medinho faz parte. O que a gente faz? Respira e fala, calma, calma, tá tudo certo. A gente se prepara, né? Tem que se preparar. Também não vou dar uma palestra para 1.000 pessoas sem me preparar. Aí sim, aí é suicídio, né? A gente se prepara, sente o frio na barriga e diz, calma, tá tudo certo. Que nem a Carol, que agora tá se lançando na mídia, né? Tá indo pro estúdio, filmar, dar os cursos. Dá um frio na barriga, Carol? Não dá? Misericórdia! E como? E como? Meu Deus! E aí, o que você faz, Carol? Olha, antes de ir, eu faço EFT. Já vou fazendo. Para minha sorte, eu encontrei uma equipe muito legal, que me deixa também tranquila, né? Uhum. Mas eu sento assim na cadeira, aquele bando de holofote, assim, um em cada lado, né? Falo, gente do céu! E assim, Vânia, não é só lá. Todo dia eu tenho uma tarefa. Carol, grava aí, vai, 1 minuto. Até lembrei das aulas lá, Vânia.
Carol, você tem 1 minuto para gravar uma chamada para ação, para convidar o pessoal para o Telegram, para convidar para o YouTube. Meu Deus do céu, 1 minuto só para quem fala demais. 1 minuto! Meu Deus do céu. Aí vamos lá. Aí sai, Vânia, aí sai. Eu treino, tudo eu escrevo, aí eu colo, tô até ali com meus ring lights, minha iluminação atrás, eu colo, falo, não, vou. Aí eu treino. E as coisas que me pedem todo dia, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, não sei mexer com nada disso. Ele pede coisas. Por exemplo, Vânia, toda terça tem a live, né? Ai, Vânia, sempre dá um enrosco. Ai, é o negócio, é a plataforma que não entrou. Um dia eu estava falando, acabou a energia elétrica. Eu falei, meu Deus do céu. Aí vai acontecendo aquelas coisas que eu tinha medo. Tudo que eu tinha medo que acontecesse está acontecendo. Aí o que eu vi? Mas peraí, não é tão difícil de resolver isso. Ótimo. E está saindo, Vânia, está saindo. Ainda é um caminho, estou na metade, ainda tem um longo processo que está vindo por aí, mas eu fiquei tanto tempo planejando, e assim, eu planejava, mas eu não agia. Planejava, estava tudo bonitinho, escrito, mas eu não ia para ação. Agora eu fui. Só que o meu primeiro passo não foi caminhando, já é correndo, ó, porque as coisas estão muito rápidas. Sim. Parabéns, Carol. É isso. Obrigada. E dá o frio na barriga, gente, para qualquer coisa. Então, quando vocês forem fazer as técnicas com as pessoas, considerem isso. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, se a pessoa fala assim, eu tenho medo, o que esse medo quer te trazer de bom? Qual a intenção positiva dele? Não fale para a pessoa, ela tem que trazer a resposta de dentro dela. E isso é uma característica da PNL. Nós não damos respostas para as pessoas, nós damos perguntas. É a pessoa que tem que tirar a resposta de dentro dela. Se ela não conseguiu a resposta ainda, é porque ela tem que ainda levar para casa, amadurecer um pouquinho mais, para depois trazer isso num outro encontro, numa outra sessão. Ou você pede para o subconsciente dela ficar trabalhando nisso durante o dia. Então, vocês vão eleger uma pessoa, vão aplicar as técnicas. Se vocês não tiverem alguém do dia a dia de vocês, vocês podem aplicar a técnica entre vocês. Porque agora eu posso abrir, porque vocês lá no Telegram têm já o contato de todos. Vocês podem, de repente, falar assim, o Renato pode falar assim, vou fazer sessão com o Eloar. Aí vocês combinam pelo WhatsApp, vamos se encontrar pelo WhatsApp mesmo, porque pelo WhatsApp tem videoconferência, né? Põe ali um tripézinho, acomoda o celular e daí o Renato conduz uma técnica para o Eloar, depois o Eloar conduz a técnica para o Renato. Aí vocês se ajudam. Isso é muito bacana, resolve um monte de problema. E aí vocês estão mais nesse processo de estar aprendendo junto, daí um ajuda o outro. Então, fazer o exercício entre vocês é muito legal. Então, a Alessandra está lá na Itália, resolve falar assim, Carol, vamos fazer uma sessão? Aí vocês duas se conectam, uma aplica a técnica na outra, aí vocês vão repassando, desde boa formulação de objetivos, os níveis neurológicos, a linha de tempo, a cura de fobia, tem muita técnica, gente. Eu ainda vou postar mais algumas coisinhas para vocês, para que vocês possam se familiarizar mais ainda. Vou postar um videozinho falando um pouquinho mais sobre submodalidades, que é o que a gente ajusta, depois vocês vão ver um pouquinho disso. Como que é esse desafio para vocês? Fala, Renato. Queria ver a possibilidade, talvez você já tenha feito isso em momentos passados, mas de nos passar uma sequência, talvez. Eu olhei aqui no meu caderninho, né? Vou aplicar com alguém. Eu vou começar ali com exercício. Como eu me vejo no espelho da minha consciência, seria o primeiro passo? Sim. Porque para mim foi muito top ali, aquele exercício. Aí depois, no segundo momento ali, as crenças limitantes. Isso. Terceiro, as crenças fortalecedoras e assim por diante. Isso. Essa sequência que eu construí na PNL Pro é a sequência que você pode fazer com um cliente teu. Então, você vai fazer essa autoanálise de olhos fechados, que é aquela vivência de se ver no espelho. Ali a pessoa vai trazer como que ela está. Daí ela vai pontuar as crenças negativas fragilizantes, as crenças fortalecedoras,
a intenção positiva das crenças fragilizantes. E aí tem as perguntas das crenças, que é um outro vídeo, que é como dissolver essas crenças. Então, tem perguntas certas para dissolução. Aí entra saber do visual, auditivo e sinestésico. Daí tem a apostila do visual, auditivo e sinestésico. Daí vai pontuar qual canal que ela está, não é que ela é, porque a gente pode mudar. Depois desse canal, você pode explicar isso para ela, que só o fato de você explicar que uma pessoa é mais visual, outra é mais auditiva, outra é mais sinestésica, isso abre a cabeça dela para os relacionamentos. Ah, pode ser que meu filho tal é mais visual, filha tal é mais auditiva, e eu sou mais sinestésica, cada um está de um jeito diferente. Ou meu marido é assim, eu sou assado. Ou no meu trabalho, meus funcionários é assim, assado, então eu vou ter que trabalhar com eles de formas diferentes. Então, a PNL é legal porque ela dá instrumento para o cliente também se entender. Entende? A gente não fica só resolvendo questões, a gente informa ela de que o mapa de mundo das pessoas são assim. Aí depois, você pode até pegar, às vezes, aulinhas e fazer com os clientes. Olha, isso é rapport, então tem o exercício do rapport de se colocar no lugar do outro, você pode fazer isso com um filho. Então, você pode dar orientações para ela praticar também em casa. Aí surgem mini cursos. Só com isso, essa primeira parte, até o visual auditivo e sinestésico, meninos e meninas, vocês têm um curso de PNL de introdução que eu dou todo ano aqui em Curitiba e que enche de gente. Os meus alunos do Trainer, agora em dezembro, vão dar uma palestra aqui, gratuitamente, que vai pelo YouTube também. Eles vão dar o limão, a técnica do limão, que eu postei ali para vocês, que quando a gente pensa no limão saliva, que é o Dr. Dennis Whiteley, né, falando dessa neuroplasticidade, que a gente pensa e produz bioquímica, tem que cuidar com o que pensa. Linguísticas de poder, o não, o mas, a influência dessa linguística de poder no nosso pensamento e na hora que a gente está falando. Essa aula é importantíssima. E visual, auditivo e sinestésico. Eles vão unir isso e eles vão dar um curso de introdução à PNL. Gente, só isso. Eu ganhei muito dinheiro nas empresas aqui no Brasil, entrando nelas e dando esse curso nas CIPARTs, nas semanas de prevenção, em processos de liderança. Isso faz a diferença na cabeça das pessoas. Então, cada módulozinho, você pode fazer um mix e dar um mini curso para 5 pessoas, 10 pessoas, ou em algum lugar dar um curso, uma aula. Vocês têm tudo. Eu dei mastigado, PowerPoint, eu dei apostila, Nossa! Só faltei carregar vocês no colo, gente. Tá tudo ali super, super fácil para vocês usarem. Aí, depois do visual, auditivo e sinestésico, vem a habilidade de rapport, que é como você se colocar no lugar do outro sem julgamento. Daí entrou metamodelo de linguagem, boa formulação de objetivos, porque daí eu vou pegar o meu cliente e traçar o que está errado na tua vida, que são aquelas 12 perguntas da apostila. O que está errado na tua vida? Por que você tem esse problema? O que te impede de melhorar? Aí depois, o que você quer? Qual é o teu objetivo? E aí você põe a pessoa em relaxamento para ela visualizar o objetivo dela e entrar no objetivo dela. E trazer o objetivo dela. Aí o impedimento ela vai limpar com o EFT, os comandos do HQI que estão em seguida. Aí tem os níveis neurológicos para encontrar qual é a missão da pessoa no momento presente. Aí tem alguma questão muito forte, vai usar a linguagem hipnótica em relaxamento. As técnicas de relaxamento são muito bacanas. Se eu estou com a pessoa individualmente, às vezes eu faço uma massagem nas costas da pessoa para relaxar, e aí eu ponho ela em estado de relaxamento e conduzo uma visualização, uma respiração. Exercício de respiração é muito importante, gente. Tá ansioso? Tá taquicardia. Tá calma, a respiração tá lá no umbigo. Então, precisa ensinar a pessoa a respirar, a relaxar. Então, isso são técnicas que são contribuições do yoga dentro da programação neurolinguística.
Então, a gente vai fazendo um casamento. Aí, eu não estou presencialmente, eu peço para a pessoa fazer uma automassagem, às vezes, tirar a tensão da testa, ela mesma fazer uma massagem quando ela está na frente do computador, lembrar do próprio corpo, fazer um pouquinho de alongamento, né? Então, eu faço o yoga laboral, que são os exercícios para a pessoa, que às vezes nem todo problema é mental. Às vezes é o corpo que está tenso, o corpo que está cansado. Aí eu peço para a pessoa levantar, chacoalhar, soltar, fazer um sopro Rá. Eu misturo tudo, o corpo com o estado mental e emocional. E no final, um alinhamento de conexão com esse Deus que habita dentro de si, que não importa a religião. Ah, não acredito em Deus. Então, aquilo que é mais sagrado para você. E a pessoa começa assim. Ela vai se conectando com o que há de mais sagrado para ela. Numa hora, ela abre e percebe que existe essa força grande do universo chamada Deus, né? Então, o passo a passo está ali. Eu posso, nesse mês, fazer um roteiro para vocês, tá? Mandando isso que o Renato pediu. Mas vocês topam fazer as práticas, pessoal, porque agora vocês vão fazer as aplicações. Claro que isso para quem vai encerrar o curso agora em dezembro, que está conseguindo acompanhar. Mas tem várias pessoas que entraram no curso e que estão lá no início ainda. Tem gente que entrou que está lá no visual auditivo e sinestésico ainda. Essa pessoa vai demorar ainda alguns meses para terminar, porque é muita coisa. Então, ela vai fazer as práticas só lá em fevereiro. Eu estou convidando vocês para fazer as práticas, quem já sente que está nos últimos módulos, que já dá para começar a aplicar. Aí vocês podem se encontrar virtualmente ou pegar alguém do dia a dia de vocês para fazer o exercício. Combinado? Porque aí, quando você... Por exemplo, o Renato aplicou a técnica em alguém, numa pessoa que foi procurar ele lá na paróquia. Aí ele aplicou a técnica. Aí é a hora que você vai me mandar o resultado, Renato. Você vai me mandar por e-mail. O problema era tal, eu apliquei tal técnica e o resultado foi tal. Certo? Então, você vai me dar um relatório ou vai gravar para mim. Vânia, a Maria chegou com um problema assim, eu escolhi fazer tal técnica e o resultado foi esse. Tenho tal dúvida ou alguma coisa que você queira perguntar. Aí pronto. Eu posso estar orientando vocês nessas aplicabilidades, tá bom? Que é a hora que eu vou dar a consultoria. Perguntas? Vamos fazer, então, uma técnica de alinhamento para encerrar? Pode ser? Vamos fazer juntos? Vocês têm um tempinho? Sempre eu começo com a limpeza do nariz. Vocês já perceberam que isso todos os meus alunos sabem. Nós temos o papel e a gente precisa sorver o ar sem nenhum obstáculo. Então, não tenho vergonha de ter o papel junto. E porque às vezes no meio da técnica a pessoa se emociona. E aí ela vai ficar fungando, vai fazer mal para ela, porque pode dar sinusite. Então, emocionou, joga para fora, limpa. Isso é processo de depuração. Vai pegar muito menos vírus e bactérias, vai estar sempre mais limpo, tá? Então, acomodem-se confortavelmente. Vamos deixar a coluna ereta, pode estar na cadeira mesmo.